já vivemos o clima eleitoral. Os candidatos estão nas ruas em busca do voto do eleitor. E em breve eles estarão chegando na sua casa através do programa eleitoral gratuito. É tempo de muito trabalho, principalmente para as assessorias de campanha. Afinal, como as regras mudam a cada 2 anos, é preciso estar atento para não se colocar em risco o trabalho de tantos meses. É preciso saber o que pode ou o que não pode ser feito durante esse período. Porque uma eleição é como no futebol. Depois que a partida começa, ao juiz cabe cumprir as regras do jogo, até o final do tempo regulamentar. E é para tratar desse assunto que eu convidei para participar do programa Ponto de Vista deste domingo, o Dr. Jarbas Bezerra, juiz de direito, professor universitário e autor do livro Manual Prático das Eleições, que recentemente foi colocado na sua 5ª edição para o público norte-riograndense. E também o Dr. Nilo Ferreira, juiz eleitoral, igualmente professor também de Direito Eleitoral. E quero agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite de participarmos desse programa sobre esse assunto importante, que é exatamente o que é que se pode e o que é que não se pode fazer nesse período que antecede as eleições. Afinal de contas, ao juiz cabe administrar todo esse período. E eu quero começar, Dr. Jarbas Bezerra, perguntando o seguinte: é mesmo necessário, a cada 2 anos, haver os acréscimos que ocorrem ao disposto na Lei 9.504, que é exatamente a lei objeto da sua análise no seu trabalho? Eu entendo que sim. Muita gente pensa que não. A gente reclama que a legislação brasileira é antiga, que não há renovação da lei. E o direito eleitoral é exatamente o contrário. A cada 2 anos, quando não há uma regulamentação de uma nova lei para vir se enquadrar a Lei 9.504, a gente tem as resoluções do TSE, que essas resoluções elas têm força de lei. Então, isso é que faz com que o direito eleitoral seja dinâmico. Então, a meu ver, eu entendo que é de suma importância para aprimorar, porque cada eleição é uma eleição. Tem suas características próprias. Nas eleições passadas, nas retrasadas, não se falava em Facebook, em Orkut. Hoje você já tem, e a regulamentação é através das resoluções. Por isso a necessidade. Doutor Nilo Ferreira, me diga uma coisa, as atuais restrições legais, elas são suficientes contra o abuso do poder econômico? Primeiramente, obrigado pelo convite. Também um abraço ao telespectador. Seu programa, sem dúvida, está conquistando cada vez mais o ouvinte, o telespectador, a pessoa em casa. Um programa geralmente voltado com temas interessantes. Voltando à sua pergunta, com relação a se a legislação ela é suficiente para coibir o abuso do poder a questão do abuso do poder econômico. A princípio, uma excelente pergunta e muito bom também para o amigo que está em casa. Veja bem, primeiro uma definição do que seria abuso do poder econômico, tá certo? Então, aqueles excessos que são praticados por candidatos no curso da campanha eleitoral que possa causar um desequilíbrio, que possa quebrar exatamente essa isonomia, essa paridade de armas entre um candidato mais abastado e aquele outro candidato, digamos, com menos condições financeiras para enfrentar uma campanha. A legislação em si, não, ela não é ainda, digamos, o ideal, não é ainda suficiente para que você tenha essa paridade de armas. Mas, sem dúvida, o legislador tem se esforçado o máximo para que se possa proporcionar, pelo menos dentro do possível, essa paridade. Mas, sem dúvida, até pela nossa própria cultura eleitoralística, digamos assim, há essa disparidade, de certa forma, entre aspas, digamos que natural, entre um candidato que pode ou possa vir a gastar mais e outro que não tenha sequer o que gastar. Realmente não há uma isonomia, mas se faz o possível para tentar equilibrar essa disputa. Jarbas, as eleições de 2012, elas trazem muitas novidades no que diz respeito às condutas vedadas, tanto ao candidato como ao eleitor? Não, com relação às condutas vedadas, até na resolução, pouco se inovou.
as condutas vedadas desde 97 elas já estão enquadradas. Com relação a essa questão de desincompatibilização, com relação à questão de inaugurações, tudo isso aí foi mantido, né? Inovação, a gente poderia dizer, latente, ou seja, que surgiu, não, nada. Com relação a essa parte de condutas vedadas, se manteve mais, né? Com relação, houve uma pequena alteração com relação a alguns prazos, mas, no geral, se permaneceu. Isso. A Lei Complementar 135, ela é de fato um avanço? Eu não tenho a menor dúvida. Ela é um grande avanço, não sei se ainda nos moldes da nossa cultura, mas é um grande avanço e a gente está, acho que a população brasileira, todo o povo brasileiro está depositando suas fichas na lei da ficha limpa. Agora, ainda há aquela interrogação, como será a sua aplicação na prática? Teoricamente, embora em alguns casos, a gente já comentou isso, inclusive em sala de aula, alguns excessos, mas sem dúvida eu acho que é um grande avanço. Pelo menos há essa preocupação de fazer esse filtro. No meu entendimento, já exposei isso e devo, doutor Jarbas, também em curtíssimo tempo, já estou, digamos, de malas prontas saindo do TRE, para fechar o meu livro também que virá sobre a lei da ficha limpa, a qual eu defendo que esse filtro não deveria ser feito pelo próprio Poder Judiciário, mas sim nas convenções partidárias, com uma legislação que impusesse uma pena ao partido que viesse, no caso, escolher um candidato em suas convenções e esse candidato viesse a ser declarado como ficha limpa. Eu acho que esse filtro tem que ser um filtro interno, primeiramente dentro do partido, né? Para depois ser discutido isso judicialmente. Fica difícil, mas sem dúvida foi um grande avanço, um grande avanço. Certamente, Jarbas, e a postura dos juízes, quando no pleito se configura um crime eleitoral, como é que se comporta o juiz num caso desse? Olha, em várias palestras em sala de aula, existem várias figuras de juiz, um deles é retratado no livro de Olivar Coneglian, que o juiz é um ser humano, então cada juiz, na análise, muitas vezes, faz uma análise diferente de outro. Então ele chama lá, é bem interessante, juiz panos quentes, juiz maquiavélico, juiz humano, entre outros, aquele juiz que é o que deixa tudo para depois, ou aquele que se antecipa. Então, por ser o julgador um ser humano, vai realmente, muitas vezes, a decisão desse magistrado é a sua própria formação. Então, essa falácia de se dizer assim, o juiz é completamente imparcial, ele tem que ser imparcial, ou seja, ele não pode pender para o lado X ou Y. Mas essa imparcialidade, a meu ver, ela é quebrada, às vezes, pela própria formação religiosa do magistrado, os valores do magistrado. Então, você tem algum magistrado que é mais rigoroso, outro não é tão rigoroso. Então, essa análise, muitas vezes essa análise não é compreendida. Eu lembro quando eu era juiz no interior, que isso a gente chama de comarcas contíguas. Então, você dá um exemplo assim, Touros e Ceará-Mirim, são comarcas contíguas próximas. Então, eu era juiz de uma dessas cidades e eu entendia de uma forma, o outro magistrado entendia de outra. Às vezes eu era mais rigoroso e ele menos, ou eu menos e ele mais. E as pessoas não entendiam, porque o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana e cada um tem a sua interpretação, que muitas vezes não é entendida pelas pessoas. Com certeza. E pelos candidatos também. Com certeza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Você já encontra em Natal e em Parnamirim a BRJM Corretora de Seguros. Uma corretora jovem e ágil, credenciada nas principais seguradoras do mercado e voltada para o atendimento personalizado aos seus clientes. A BRJM atua de forma diversificada em muitas áreas, como responsabilidade civil, patrimônio empresarial, seguro de vida, acidentes pessoais, automóveis, planos de previdência privada, entre outros. Faça um contato com a BRJM pelo telefone 3221-2563 e conheça essa nova maneira de se sentir seguro.